Amém. Graças a paz. Amém. Obrigado primeiramente a Deus pela oportunidade, segundo ao pastor Arielson, por estar aqui. Com certeza, se Deus colocou no coração dele me chamar, é porque Deus sabe que o meu prazer, a minha alegria, fazer a sua vontade. E quando a gente coloca no coração fazer a vontade de Deus, com certeza Ele vai fluir tudo que Ele quer falar através de cada vaso. Então, se você é um vaso de Deus, se deixe ser usado por Deus. Se deixe ser usado por Deus. Não tranque o seu coração, não se cale quando tiver que falar, não cale, fale. Deus se responsabiliza quando Ele manda. Então, o que Deus botar no seu coração, faça. Amém? Melhor caso, melhor lugar de estarmos essa noite é na presença do Senhor, aqui nesse momento. Está dentro da sua vontade. E hoje Deus trouxe, eu vou ler um texto bem grande, mas se preocupe não. Eu vou devagarzinho, chegando aonde Deus quer que chegue. O tempo até meia-noite, eu acho que dá tempo. A gente quando está no mundo, né? A gente vive, a gente saía, passava a noite fora, não estava nem aí, né? Mas quando a gente está em Cristo Jesus, hoje mudou, graças a Deus, a nossa vida, mas a gente fica preocupado com hora. Quando a gente está na igreja, devemos estar preocupados com como vou sair hoje da igreja, Deus colocou em meu coração, Deus vai falar comigo, para que a gente saia cheio, para que a gente tenha uma semana abençoada, para que Deus coloque no coração de cada um de nós qual é a vontade dele para a nossa vida, né? Meu nome é Marcelo Estrela, eu moro aqui há 32 anos na Ilha de Santa Ana, sou muito feliz, casado com uma mulher maravilhosa, tenho um trabalho das ovelhinhas do Reino de Deus há 15 anos, me converti há 20, congrego na Igreja Batista, na primeira etapa Rio Doce, por enquanto, porque eu disse a Deus, enquanto eu estiver feliz fazendo a tua vontade aqui, eu estarei aqui, no dia que o Senhor não colocar mais no meu coração a alegria que eu tenho, eu vou buscar um lugar para ficar alegre, e eu me senti alegre quando cheguei nessa casa, porque Deus esteja fazendo a vontade dele, não a minha. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jonas. Todos conhecem muito bem, já leram várias vezes, mas quem sabe, principalmente hoje, Deus quer falar através de Jonas com teu coração. Amém? Também digo a algumas pessoas, esse sábado, não perca, jovens, essa questão dessa 3 horas vai ter uma palestra com psicólogo, né? Que vai ajudar muito, porque ele vai direcionar algumas coisas, e hoje a gente vê muitos jovens, não só jovens, com problemas de ansiedade e depressão, né? Então, algumas coisas são físicas, outras são espiritual, mas essa questão procura um médico. Deus colocou um médico para isso, porque a gente procura, né? Algumas pessoas dizem assim, olha, isso não é de Deus, vamos orar porque você está, vamos tirar isso de você. Não é assim tão simples como uma pessoa pensa. É algo físico também, né? Que pode ser tratado. Jonas, capítulo 1, diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez do mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram a cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono.
E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens dormido? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que te façamos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E eles lhe disseram, e ele lhe disse: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio para a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa dessa alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Deus amado, Pai querido, nesse momento eu te peço, Senhor, a tua iluminação no meu coração, na minha mente, para que não fale nada que eu queira, mas que o Senhor mande, que o Senhor coloque no meu coração, porque, Pai, estou aqui para fazer a tua vontade, para pregar a verdade que liberta, que cura, a verdade que salva, que nos leva à eternidade, Senhor. Eu vim aqui essa noite para glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. A gente começa, com uma ordem. Deus chega para a gente, era tão simples, se você começar a enxergar pela visão. Deus deu uma ordem: levanta e vai. Simples, ele ia, fazia o que Deus mandou, simplesmente. Mas nós gostamos muito de complicar. Às vezes, como Jonas, profeta de Deus, um homem profeta, nós estamos falando de qualquer um, mas é um profeta, que foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus em Nínive. Por quê? Porque sobreveio o Senhor, levantou-se uma grande cidade em Nínive, e aconteceu o quê? O povo estava tão em pecado, tão vivendo uma vida totalmente desgarrada, desgraçada, como se diz a palavra, vivendo uma vida totalmente ao contrário da vontade de Deus, e Deus levanta o profeta e vai e prega. Quantas vezes a gente sabe que a dificuldade do homem é obedecer? Deus não pediu, Deus mandou. Deus, quando manda, quando fala conosco, Ele manda. Claro que Ele tem alguns momentos que Ele vai dizer: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde, está chamando. Mas Ele disse: vai até Nínive e prega. E era muito simples. O propósito de Deus, só que havia uma aprovação. Jonas desobedeceu e foi ao contrário, totalmente ao contrário que Deus pediu para ele fazer,
né? Ele mandou ir para o sul, ele foi para o norte, né? Disse: vou me esconder de Deus. Com humildade, eu acho assim, o profeta pensar que ia conseguir se esconder de Deus. Algum de nós consegue esconder-se de Deus? Ninguém consegue se esconder de Deus. Deus conhece o nosso coração. Por isso que não adianta eu ficar querendo ser um cara bom, um cara legal, a igreja, oh, glória, aleluia, mas chegar em casa, eu discuto com minha esposa, digo coisas que machucam ela, digo coisas com meu filho, não faço nada da vontade de Deus, depois eu estou dizendo que estou servindo a Deus. Quem é esse Deus? Você vê quando ele pede para o povo, para que ele clame a Deus, antes eles estavam clamando a Deus. Olha na Bíblia, você vai ver um Deus com D minúsculo. Um Deus que para ele não existe, é um Deus que ele criaram, né? Eu estou falando, depois que ele fala no Deus de Jonas, a coisa muda, o Deus ele vai para maiúsculo, porque esse é o Deus verdadeiro, um Deus que pode, um Deus que cura, um Deus que faz. Esse Deus, ele muitas vezes nos prova, e fique alegre quando estiver sendo provado por Deus. Às vezes a gente começa a reclamar, porque está sendo provado. Não reclame, agradeça. Todos aqueles que passam por provação é para ser aprovado. Ele não passa por provação para ser desaprovado. Nós, cristãos, fomos chamados para uma grande obra. E não é fácil não. Não pense simplesmente que você vai passar, vai ser cristão e está tudo bem. Tem gente pregando aí que é maravilha. Vai chegar, vai ser só flores, acabou os espinhos. Agora é que tem espinho. Agora. Primeiro que vai lhe apontar a sua família, depois os vizinhos e amigos. Tu não era aquele cara que fazia isso, como é que tu está fazendo agora? Opa, começa a apontar, dizer você, então é esse que Deus chamou, né? E Deus muitas vezes coloca a gente em várias situações. O profeta Jonas, conforme 2 Reis 14:25, era de um vilarejo do norte de Israel, perto de Nazaré, chamado Gat-Hefer. Ele era de lá, né? A palavra do Senhor veio para Jonas clara e explicada. Deus não fez como muitas pessoas para falar uma coisa em voz. Deus disse: vai. A missão era ir. E Jonas, infelizmente, resolveu desobedecer. O que acontece quando nós desobedecemos a Deus? Vocês notaram que a gente começa a descer? Jonas, a primeira palavra de descendo Jonas para Jope. Depois, mais uma frente, ele diz: passagem, desceu para dentro do porão. Ele desceu de novo. Depois você vai na frente e Jonas, porém, desceu ao porão do navio. Aqui Jonas comprou sua passagem e desceu para o porão. Então ele sempre vai falando descer. Sabe o que acontece quando a gente vive em pecado? A gente só desce. As coisas só dão errado mesmo. É para tudo dar errado mesmo. O pecador ele vai entrando em buraco, e a Bíblia diz que é um abismo, e leva outro abismo, e outro abismo, e a gente é sofrimento. E nós cristãos somos pecadores? Somos pecador. Um santo só existe na Bíblia, que é Jesus que veio e não pecou. Nós somos pecadores, mas um pecador remidos, que pediu perdão, se arrependeu dos seus pecados, entregou sua vida a Cristo Jesus, e a partir de hoje somos uma nova criatura. E essa nova criatura vai pecar? Vai, mas automaticamente vai se arrepender. Porque quando você faz uma coisa errada, você automaticamente se arrepende. Perdão, Senhor, devia ter feito isso. Qual a diferença do pecador que já está acostumado? Tudo para ele é normal. Ele chama palavrão, ele esculhamba, ele pega a mulher do outro, ele trai a mulher, ele traz seu filho, traz sua família, destrói a família, achando que está tudo bem. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Eu vou deixar, vou pegar a mulher. Tem minha mulher em casa que faz a comida, que cuida das minhas coisas, eu vou pegar besteira. A melhor mulher, esposa, é a Deus de Deus. Cuide dela, proteja ela, ame, cuide, proteja, porque é essa que Deus deu. Então, normalmente, nós é muito fácil fazer a coisa ao contrário que Deus manda. É fácil, né? Trazendo para a nossa vida. Mas vamos para frente, né? Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento mandado por Deus para pregar aos gentios e aos judeus. Ele foi o único profeta. Então, não teve outro que foi, né? No entanto, ele seguiu a direção oposta. Por que, Jonas, tu fez isso? Né? Quantos de nós também não seguem a direção oposta? Quantos de nós não seguem?
Deus quer que você faça assim. Você diz, não, mas eu acho que não é bem assim. Deus fala comigo. Aí você vem para a igreja, Deus fala com você. Você escutou Deus, porque a ovelha escuta a voz do seu pastor. Deus falou comigo, eu vou fazer o que Deus mandou. Mas muitas vezes nós escutamos a Deus e achamos, não, isso não é comigo, é para alguém, menos para mim. Porque você quer escutar o que lhe convém. Você quer ouvir algo que, sabe, o seu eu seja cheio de alegria. Você vai sair, tá vendo? Deus mandou fazer assim porque Deus sabe, conhece. Ele sabe que mandou você fazer. Faça. Deus mandou Jonas ir fazer uma simples tarefa, pregar em Nínive. Por que ele não foi? Foi ao contrário. Ele foi pelo contrário porque na vontade de Deus é boa, perfeita e agradável aqueles que amam a Deus. E por que Jonas foi ao contrário? Não amava a Deus? Não. Porque não, Jonas tinha seus problemas pessoais com aquele povo. Com aquele povo ele tinha problemas na sua família. Então ele não queria. Ele sabia que se ele fosse para lá, pregasse o que Deus tinha mandado, o povo ia se arrepender, podia se arrepender de Deus pela misericórdia, pela graça, como nós nos arrependemos, Deus ia dar o arrependimento à sua vida, de novo, dar uma nova chance. E esse é um detalhe importante, porque ele tinha que fazer, mas ele resolveu não fazer, e segue. E aí começa Deus, porque os pescadores, quem é pescador aqui? Tem uns amigos bons aqui, pescador, né? Pescador aqui sabe, porque eles começaram a ficar desesperados, os marinheiros. Se eles conhecem bem o mar, conheciam tudo, uma tempestade não tinham que fazer isso. Mas aquela tempestade era diferente. Aquela tempestade não era igual às outras, surgiu do nada. Quando eles sabem da tempestade, eles já escutam, já tem previsão, eles já procuram saber, olha, tal lugar vai ter uma tempestade, melhor a gente não ir, evita. Então eram pescadores, mas eles sabiam que aquela tempestade não era a mesma tempestade que tinha no mar. E aí se levanta essa grande tempestade, e por quê? Porque o Senhor queria que Jonas fosse para onde ele mandou. E quando Deus manda, a gente tem que ir, meu irmão. Não adianta você querer desviar nem para o outro lado, nem tentar não fazer, porque vai fazer. Por isso que a palavra diz, não, você não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. A promessa de Deus em nossas vidas vai se cumprir. Queira você queira ou não. Mas eu escolhi a Deus? Não, Deus te escolheu, meu irmão. Foi Deus que te chamou. Não você que escolheu a Deus. O homem é muito prepotente a Deus. Ah não, hoje não estou afim. Quer aceitar Jesus? Não, quem sabe um dia a mercadoria que você está oferecendo para alguém, você está oferecendo a mim, é o Deus Todo-Poderoso. Eu que devia dizer, Senhor, o Senhor me aceita, pecador, miserável, sou nada, pecador, só vivo eu, me aceita, por favor. Era para nós fazer isso. Mas nós estamos fazendo o quê? Rejeitando o Senhor e dizendo que não, é teu Deus. Quer aceitar Jesus? Não, Jesus, quer agora não, porque vai tirar aquelas coisas que levam para o inferno. Eu estou falando de pecado, estou falando de droga, bebida, prostituição, tudo isso, tudo leva para um caminho que um abismo leva o outro, e é uma eternidade, ou com ou sem. Mas vamos falar de Jonas, porque Jonas resolveu ir para o outro lado. Jonas teimoso, ele não precisava fazer isso, Jonas, para que ele fizesse isso? Mas Jonas fugiu para dar a presença do Senhor, dirigido para outro lugar. Essa atitude de Jonas levou a experimentar uma grande provação. Foi engolido por um peixe, lá na frente. Mas a palavra provação colocada diante de Jonas, cada um de nós pode ser provado. Jonas, nesse momento que desobedeceu e seguiu ao contrário da vontade de Deus, entrou numa grande provação. E ele vai ter que ser aprovado. Como? Fazendo ele voltar e a consciência cair de que ele realmente precisava se arrepender do que ele tinha tomado a decisão. Não era mais fácil tirar Jonas da história, porque às vezes as pessoas estão colocando, presta atenção na história que tem um homem chamado Jonas, profeta. Mas se você ver, muitas pessoas, se você perguntar, tu já leu a história de ele, rapaz, aquele negócio, aquele cara foi fogo, e foi engolido pelo peixe. Poxa, o ponto
principal da história não é Jonas. O ponto principal da história é Deus. O ator principal é Deus em todos os momentos da Bíblia. Então é Deus que fez, Deus agiu. Mas a gente termina olhando para Jonas, para o peixe, para tudo aquilo. Esquece que Deus quer mostrar nesse mesmo versículo, nessa mesma passagem de Jonas, o que aconteceu com Jesus. Porque lá na frente você vai ver que Deus, quando Jesus foi morto na cruz e passou 3 dias para ressuscitar, quando Jonas foi engolido pelo peixe, ele passou 3 dias para poder ser vomitado. E dizem que é na praia, não foi na praia não, viu? Nós vamos entrar na praia não, que nem praia tinha, querida. Pode ir lá no mapa da Bíblia, né? Ele foi vomitado a 60 quilômetros onde estava a cidade, e ele teve que ir até lá, caminhando, né? Para poder pregar. Essa cidade era tão grande que normalmente levava 3 dias caminhando para cruzar um lado da cidade para outro, né? Eram 3 dias. E Jonas chegou nessa cidade, mas eu vou voltar para onde eu estava, no navio, para chegar do peixe, depois vai para lá. Quando acontece o seguinte, Jonas, aconteceu a tempestade, ele foi jogando as coisas e aí descobriram, sim, uma coisa boa que aconteceu nesse momento também. Vocês viram que os marinheiros começaram a pedir para ele, pedir ao Deus, que sabiam que era o Deus, que ele já ouviu falar. Muitas pessoas conhecem a Deus de ouvir falar. Muitas pessoas conhecem Jesus Cristo de ouvir falar. Nós conhecemos da presença, de estar na vontade dele, Esse Deus nos dá uma alegria que o mundo não acontece. Muitos amigos meus, pessoas que eu amo, para hoje, final de semana, estar alegre, tem que beber muito, tem que beber até encher para poder ficar alegre. A alegria vem depois da bebida, outros a alegria vem depois da droga, a alegria vem depois de sair com outra mulher, aí vem a tristeza, e depois da bebida vem a ressaca, vem o mal-estar e a tristeza no coração. Depois da droga vem a tristeza, porque não posso parar mais. A tristeza e o vazio. Sabe aquele vazio que ninguém preenche? Só o Jesus Cristo. Esse vazio está na tua vida essa noite. Você sabe que existe um vazio no teu coração. Porque no meu parecia um buraco no meu. Que buraco enorme. E eu dizia, Deus, por que eu tenho isso no coração? Eu não sabia, mas eu ouvi falar e fui atrás de escutar. E Deus foi falando comigo através de um grande homem de Deus chamado irmão Amaro, que mora aqui até hoje. Aquele homem ali pregou para mim há 20 anos atrás, e foi quando Deus fez a obra na minha vida, porque eu vi e eu entendi o que Deus queria na minha vida. Quando chega aqueles marinheiros, começam a pedir para ele clamar ao Deus, sabia que o Deus dele, verdadeiro, que tinha feito vários milagres, já tinham ouvido falar. Então aí eles tomam a decisão de tirar sorte era como se fosse para ver uma sandália que as crianças brincam. Bota assim, não vê quem vai cair. Roda, caiu nele. Então caiu justamente em Jonas. Aí disse, por que tu fizesse isso? Foi que tu fizesse para a gente disse, eu desobedeci, né, a ordem. E assim vocês me joguem no mar que vai cessar. Me joguem que vai cessar tudo. E aí os homens tentaram ainda para não ter aquela vida nas suas mãos, sangue, né, inocente, de alguma forma, para jogar no mar. Mas aí eles tentam, mas não dá certo, porque o mar cada vez se levantava. Né? E muitas vezes a gente tenta de alguma forma mudar a direção de nossa vida através da vontade de Deus. Mas essa tormenta vai só piorar. Não vá pelo caminho que você está indo, porque vai piorar. Vai piorar. Vá pelo que Deus está mandando. Escute e faça. E Deus com certeza vai mudar o quadro da sua vida. Acredite, creia no Senhor e Salvador de nossas vidas. Só existe uma. Leia a Bíblia. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. Então a gente tem um caminho. Vamos usar? Não. Estou indo ao caminho oposto. Eu queria tanto mais. Hoje não, vou para cá. E vai ao contrário. Mas não se preocupe, porque desse contrário Deus vai tomar alguma forma. Você vai ter que voltar. A tempestade vai se levantar lá na frente. O mar vai ficar bem feroz, né? As ondas vão aumentar. Talvez você não tenha a oportunidade que Jonas teve, né? Da oportunidade. E aí os homens terminam pedindo a Deus, né? Você vê no final, quase no finalzinho,
Disse assim a palavra do Senhor. E disse-lhe: que faremos nós para que o mar nos acalme? Capítulo 11. Porque o mar ia se tornando a cada vez mais tempestuoso. Quer dizer, cada vez piorava, não melhorava. Cada vez que Jonas estava indo ao contrário, tentando de alguma forma quietinho ali, dormindo, né? Dormindo tranquilamente, parecia que estava na sua casa. E aí ele disse, levantai e lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens tentavam de várias formas trazer de volta, trazer o barco, mas não conseguiam. Então clamaram, olha o que os marinheiros fizeram. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa dessa alma, deste homem, e que ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. Veja que eles entenderam a mensagem daquela situação que aconteceu com Jonas. Será se foi Jonas porque quis de coração? Ou será se Deus deixou que acontecesse, sabia que Jonas ia fazer isso, deixou para chegar àqueles marinheiros, para criar uma circunstância de chegar àquelas vidas? Temos que entender que muitas vezes, né, nós vamos chegar em circunstâncias para alcançar vidas. Eu digo que hoje eu, Marcelo, estou passando por algumas circunstâncias para chegar em algumas vidas que eu não tinha chegado. Como, Marcelo? Eu sou profissional de turismo, trabalho como guia de turismo há mais de 35 anos, sou motorista de turismo, vivo de turismo, e sempre, graças a Deus, mas hoje eu estou vendendo sopa. É vergonhoso? É nada, é alegria total no meu coração. Por quê? Porque eu posso estar no muito, mas eu posso estar no pouco. Você pode estar no muito e no pouco, porque Deus talvez tire você daqui de cima e pode você vai baixar um pouquinho. Aí Ele vai ver como você passa pelo pouco, para ver se você tem condições de receber muito. É isso que Deus faz. E aí eu estou ali alegre da vida. Já se converteu a alma ali, meu irmão. Muitas pessoas estão ouvindo falar de Jesus, não só na igreja, mas ali também. Nós servos de Deus, nós que servimos a Deus, a oportunidade que temos, prega a palavra, meu irmão. Às vezes a gente está numa rodinha conversando, todo mundo conversa tudo que quer, mas você tem a oportunidade de dar uma palavra, você vai falar de coisas que não tem nada a ver. Fala do amor de Jesus, fala o que Jesus fez na sua vida. Então, se eu estou vendendo sopa, porque Jesus me botou ali, e eu disse a Ele: obrigado, Senhor. Todo dia nós fazemos a sopa orando a Deus, entregamos ali desse distributo. Quando vendemos a sopa, vendemos consagrando ao Senhor e pedindo que abençoe cada vida, cada família que vai ali. E cada vez que chega, ó, panfletozinho, ó, para o Senhor, bota na sopinha, vai lá, vai fazendo um trabalhinho, mas na vontade de Deus. Sabe por quê? Eu não quero ser um Jonas que tentou ir para o lado errado, eu quero sempre ir para o lado certo. Porque no dia que eu tentei, quase que eu afundo, né? Quase que eu afundo. Eu estava como um Pedro, de Jesus: deixa até o Senhor, vem, Pedro. Ele se levantou ali e começou a andar no mar, tempestade, vem, Pedro. E ele andando, caramba, ficava tão bonito se ele conseguisse até o fim, não. Mas por que ele não conseguiu? Porque ele olhou para o vento, para a tempestade relâmpago, ele olhou para a circunstância. E aí, meu irmão, não olhe para a circunstância que você está vivendo, olhe para o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Olhe para o propósito, esqueça. Pode estar na tormenta, pode estar passando dificuldade, pode estar faltando até comida na sua casa, mas não reclame, glorifique a Deus, porque Ele é provedor. A gente louvou aqui essa música, não louvou? Ele é provedor da minha vida e da sua. Porque muitas vezes a gente só reclama quando está as coisas ruins, né? A gente só agradece, perdão, quando está tudo bem. Quando as coisas começam a baixar um pouquinho, rapaz,
povo para reclamar é a gente. Reclama. Se tem uma carne, tem um ovo, reclama porque cria carne. Se hoje tem carne, reclama porque cria um negócio melhor. Meu irmão, agradeça. É muito mais fácil a gente viver na presença de Deus, fazendo a vontade dele, do que a nossa, porque vai ser difícil. Porque a nossa nem sempre é boa, perfeita e agradável. Nunca vai ser, né? E aí a palavra de Deus vem lá na frente, né, no 14, então clama ao Senhor, e ele clamava ao Senhor. Então Deus tinha um propósito de chegar na vida daqueles homens. E aí eles fazem até sacrifício. E eles deixam de dizer Deus com D minúsculo e passa a ser o Deus maiúsculo. É o Deus que eu sirvo. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você está servindo? Está servindo ao Deus verdadeiro? Então você tem que ter a alegria verdadeira. Porque se você não tiver alegria no seu coração verdadeira, você não está servindo ao Deus verdadeiro. Você não está servindo. E a alegria, como disseram, vamos na casa do Senhor. Tem que ser o dia mais alegre, é quando diz, vamos para a igreja, oh glória, trocar de roupa para as carreiras, botar lá, vamos embora, vamos para a casa do Senhor. Esse momento é maravilhoso. Tem gente que se alegra para tudo. Uma festa que tiver, é alegre, rindo. Aí quando vem para a igreja, senta ali, aí, vamos louvar. Oh Jesus, só reclama, agradeça mais, reclame menos. E quando Jonas foi lá para aquela barriguinha do peixe, foi jogado. Vocês viram que uma coisa interessante, quando lançam Jonas no mar, cessa, a tempestade cessa na hora, os ventos. Significa, quando os homens obedeceram a Deus através daquela vida, que jogaram, lançaram. Vocês estão vendo que o vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, os marinheiros até obedecem a Deus, só Jonas não obedece. Nós, a dificuldade é a ordem foi dada, Deus, eles lançaram Jonas, o mar obedeceu na hora. Fala, Deus dá uma ordem, obedeceu. Por que Jonas não obedeceu a Deus? Teve que ir lá para baixo para entrar naquele peixe e passar 3 dias ali. E aí ele começa uma poesia, fala, Deus, aí começa no capítulo 2, aí vai, isso é uma próxima oportunidade, e ele começa a explanar diante do Senhor que passou e vai, arrependeu, se arrepende ali dentro, porque o arrependimento é que traz vida. O arrependimento é que nos tira da lama do pecado e nos traz para a luz, nos tira da treva e traz para a luz verdadeira é Jesus. Se a gente vive nas trevas, a gente vive na lama, a gente vive na escuridão. Né? Ah, mas tem gente aí que não serve a Deus, é rico, riqueza ele não vai levar. Importante nós termos consciência que daqui não se leva nada, nem a roupa do seu corpo, tudo vai ficar. Para onde eu vou quando morrer? Eu sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou. Eu tenho convicção, certeza, porque Deus colocou no meu coração. Arrepender-se, entregar ao Senhor. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem não crê já está condenado. Não é vai, é já está. Leia a Bíblia. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. É dura a palavra? É. Mas se eu não disser isso a você, você não acorda, meu irmão. Talvez você não tenha oportunidade de se arrepender outro dia. Porque após a morte, a Bíblia diz, segue-se um juízo. E esse juízo vai ser todo mundo diante do tribunal. Uns, a Bíblia diz, para a condenação eterna e outros para a vida eterna. Esse vai ser o grande final. E nós queremos todos para a vida eterna. Nós queremos pregar todo dia. Porque a gente sai vendo um doido pregando a palavra de Deus. Muita gente chama a gente de doido, chama a gente de louco, chama a gente de fanático. Eu já escutei tanta palavra, é assim que a gente é chamado. Mas eu quero ser doido, fanático, louco, tudo isso, a presença do Senhor. Porque eu vejo para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Quem sabe para onde vai? Amém? Tenha certeza, meu irmão. Tem gente que é cristão, eu já perguntei, quando tu morrer, tu vai para o céu? Não sei. Deus faça o que Ele quiser. Então te arrepende. Arrepende, vai te converter. Não tem certeza, meu irmão. A certeza vem automaticamente dentro do teu coração. E quem convence o homem do pecado do juízo? É eu? É o pastor?
tem essa responsabilidade não, viu? Nem bote nele, nem bote nenhum pregador. A responsabilidade, quem chama é o Espírito Santo de Deus. Quem vai lá, olha, a gente prega, e quem vai no teu coração, e que faz converter, e arrepender do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Não é a gente não, a gente tem a obrigação de pregar. Então que a gente fique claro essa coisa. Muita gente acha que pastor, tantos dias o senhor prega ali, planta a semente, vai correr o fruto, depois no futuro ele vai se regar e outro vai dar o fruto, no tempo certo. E aí ele passa aqueles 3 dias e ele joga, ele vai e lança Jonas lá na 60 quilômetros mais ou menos do mar, ou da cidade de Nínive. Então clama ao Senhor. Interessante é que o segundo depois vai começar, e ele começa com a mesma palavra, depois a gente vai ter essa oportunidade, tem um certo de Deus. E aí acontece no 14, então chamaram o Senhor, foi dia aqui, levanta Jonas, lança ao mar, já lançou, temos pois o Senhor, de grande temor, ofereceu sacrifício, e aí ele lança. Interessante se você olhar pela palavra de Deus, quando Jonas é lançado, e depois ele chega até Nínive, ele se arrependeu, e Deus deu uma oportunidade nova, e ele entra na cidade. Você vê que a cidade precisava 3 dias para caminhar para passar ela. Então ele teria que ir pelo certo 3 dias pregando, mas não precisou disso, porque o que Deus manda a gente fazer, a gente entrega no início, e ali se espalha a palavra de Deus, como até hoje ela se espalhou rapidamente. O rei todo, até os animais tiveram que jejuar, até os animais. Então é um negócio, quando Deus manda, é Deus, e aí o povo se arrepende e Deus dá uma nova oportunidade. E esse povo foi salvo, mas na frente do Vale Jonas, você vai ver o que aconteceu, né? Parece até que a cidade toda foi na hora arrependida, mas depois acontecem problemas. E na nossa vida, quem não tem problemas, né? Eu disse ao meu irmão ali, no dia que um homem de Deus, ou uma mulher homem, chegar aqui e não sentir temor e tremor nas pernas, tem alguma coisa errada. Porque para servir na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, para pregar o Evangelho, né? Deus vai capacitando cada um de nós, né? Cada um de Deus vai capacitando. Basta você deixar ser usado. Você é um vaso de valor. Não deixe ser um vaso. Veja um vaso. Se você botar lá na prateleira, fica lá, vai ficar de enfeite, bonitinho. Daqui a pouco vem a poeira, fica só lá. Um vaso só de enfeite. Eu não quero ser esse vaso. Eu disse a Deus, eu quero ser um vaso usado, que está ali, daqui a pouco está no outro lugar, está no outro, e vai botando, e vai embelezando toda a casa, todo o ambiente, aonde ele chega. Seja um vaso de valor. Seja um vaso na mão do Senhor. O que você tiver que fazer na vontade de Deus, não importa se você vai limpar o chão, se você vai lavar um banheiro, o que você for fazer, faça de coração. É para Deus. Por isso que a palavra diz, não faça nada para o homem, porque você vai sentir às vezes tristeza, não vai ter agradecimento, a pessoa não vai te agradecer, vai ficar, às vezes talvez nem obrigado, você vai ficar triste, poxa, eu fiz tudo aquilo, ninguém nem. Não vai fazer nada para o homem, não. Faça para Deus, porque dele vem a recompensa. Dele vem a recompensa. E essa igreja Deus tem abençoado. Essa igreja Deus tem usado esse pastor e tem usado cada um de vocês para abençoar. Né? Uma igreja dessa que chegava aqui, tem ar-condicionado. Deus está dando o melhor, sabe por quê? Deus tem sempre o melhor para nós. Pense que Deus é um Deus. Deus é um Deus de amor, mas é justo. Faça as coisas certas e você vai ter o retorno. Né? Então nós podemos entender que na vida, se a gente tomar uma direção errada, talvez Deus vai botar você numa prova para você voltar para onde Ele mandou que você fosse. Então você saiu do trilho, começa a ouvir a Deus e mude essa trajetória. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Deus Ele chama. Deus Ele chama. Ele chama todos os dias, a gente está pregando, pessoas têm ouvido falar de Deus, falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus veio buscar e vai voltar a qualquer momento, e os sinais estão aí, está bem próximo da volta do Senhor. Prepare-se, porque você tem que estar bem com Ele, fazendo as coisas que sejam agradáveis a Deus.
Não faça o que agrada ao pastor. Tem que ser um amigo do pastor, ajudar o pastor, estar do lado do pastor, os homens, as mulheres, estar sempre ajudando. Isso é necessário, porque Deus levantou esse vaso como um homem para cuidar das ovelhas, capacitou. Então a gente tem que ser ajuda, não seja empecilho, seja bênção na vida dele, seja bênção na vida dessa igreja. Ajude, porque Deus vai te abençoar. O retorno vem do Senhor. Amém? O retorno vem do Senhor. Então, essa questão hoje que a gente vive é porque muitas vezes, muitas pessoas estão na direção contrária, né? E quando eu também tive uns problemas de vida e comecei a caminhar para um outro caminho, eu tive que afundar um pouquinho, eu tive que descer para poder Deus dizer: está vendo o que eu te disse? Vem para cá, levanta, vem para o meu lado de novo. E aí ele me colocou do lado dele. Sabe quando eu vou sair do lado dele? Nunca mais, porque a presença de Deus é algo que a gente transborda de alegria. Nada nesse mundo vai me dar tanta alegria como servir ao Senhor. Amém? Como servir ao Deus verdadeiro. Coloque seu coração: ah, mas eu não sei, eu não consigo, consegue. Ah, mas eu estou preso a algo que está me levando para um caminho errado. Ele liberta, ele tira a ansiedade, se for espiritual, se for do mal, ele tira. Mas se for algo fisicamente, procura o médico, vai também ser tratado. E não deixa de ser servo de Deus por causa disso, não. Porque Deus, ele vai te colocar de algumas formas. Talvez você vai passar por algo para voltar à vontade de Deus, colocar você no trilho. Como eu também sei, você não é diferente de nós. Somos humanos, vivemos ainda aqui, mas não somos desse mundo. Nós somos do mundo superior, que é o mundo celestial, onde nós vamos nos encontrar. E é esse Deus que eu cuido todo dia, de pregar a palavra dele, porque eu sei que todos precisam do Senhor, todos nós, né? A única coisa que nos dá alegria de viver é a alegria de estar na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa derramar bênção sobre você e sua casa, que Deus possa tocar no teu coração para você voltar ao trilho, continuar caminhando aonde Ele te colocou. Não volte para onde Ele te colocou, não saia, porque se sair, vai sofrer um pouquinho para poder ter que voltar. Como Jonas não foi diferente, ele teve que passar por aquilo para poder voltar, mas Deus deixou para poder também chegar a outros. E você também deve estar passando por problemas, mas você vai encontrar várias pessoas. Quando estiver passando por um problema, encontrar pessoas, não converse abobrinha, converse que Jesus pode mudar a vida dessas pessoas. Amém? É para isso que Deus me trouxe aqui, e eu agradeço a oportunidade, em nome santo de Jesus. Amém? Porque é Ele que Ele pode todas as coisas. Amém, pastor? Foi dele, né? Tá bom, né? Deus abençoe grandemente dele. Queridos, é muito importante a gente estar ouvindo a palavra de Deus. Jonas, segundo a palavra, aparentemente ele não deu ouvido. Deus falou ao coração de Jonas, ele ordenou. Mas Jonas fez que não ouviu. Mas não é assim que acontece com a gente muitas vezes. Não é assim que acontece. Deus fala a tua vida e você luta para se afastar. Mas eu pergunto: dá para se afastar de Deus? Ele é onipresente, queridos. Ele está em todo lugar simultaneamente. Ele está aqui, está lá na nossa casa agora, quem ficou lá, está ali, em qualquer lugar, simultaneamente, ao mesmo tempo. É loucura fugir da presença de Deus. O salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir no mais alto céu, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo e fizer minha cama lá também tu estás. Em qualquer lugar. A tarefa é fácil. É atender à vontade de Deus. Jonas, levanta e vai. É só isso que Ele quer que nós façamos. Ele não pede nada mais do que você pode fazer. Deus não pediu nada que Jonas não podia fazer.
que o Senhor pediu e ordenou o que Jonas poderia fazer, como diz a história, um pé nas costas. Mas a gente complica o caminho. A gente mesmo que coloca pedras no nosso caminho. A gente mesmo que dificulta a chegada na vontade de Deus. Eu não queria que você saísse deste culto sem que você possa dizer pessoalmente para Deus que você vai decidir tomar o caminho certo. Você não vai tomar o caminho do pastor, da instituição. Você vai tomar o caminho de Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai chegar ao céu se não for por Ele. Não tem outro caminho. É levantar e seguir. O caminho mais curto é atender à vontade de Deus. É obedecer. Jonas tomou outro rumo. Foi lançado no mar. Foi envergonhado. Foi tanta coisa que aconteceu na vida de Jonas. Mas se ele tivesse atendido à vontade, como hoje você está tendo a oportunidade, você está tendo hoje a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Mas sabe quem que dá a você essa oportunidade? É Deus. Porque o seu amor é incondicional. Se você fosse esperar isso dos homens, você não ia receber esse amor nunca. Sabe por quê? Porque nós somos falhos. Nós jogamos na cara tudo que damos. O Senhor não. O Senhor dá com a mão direita para que a esquerda não veja. O Senhor não lança no nosso rosto o que fizemos, o que estamos fazendo. Ele simplesmente diz: levanta e vem. Ele não te julga pelo que você fez, pelo que você é. Porque se fosse assim, todos nós estaríamos condenados. Mas o amor dele nos constrange por conta disso. Então nessa noite, querido, não volta para casa do mesmo jeito não. Saiba que você tem um Deus que está com você, cuidando de você, zelando, querendo o melhor para você. Deus queria o melhor para Jonas. Deus não queria nada daquilo que aconteceu na vida dele. Deus queria simplesmente que ele levantasse e cumprisse com a sua palavra. Somente. E que ele ia ver a glória de Deus fluir. Talvez está faltando isso em você. Mas nessa noite você pode fazer isso. Baixa a tua cabeça. Fecha teus olhos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Jonas, para voltar à vontade de Deus, teve que ser lançado no mar com uma grande tempestade. Jonas, para voltar à vontade do Senhor, teve que se expor e ser lançado no mar. Jonas, para fazer a vontade de Deus, teve que fazer tantas coisas que nem precisava. Senhor Deus, não queremos lutar contra o Senhor. Não queremos lutar com a tua voz que clama dentro do nosso ser. Perdoa nesta noite os nossos pecados. Derrama a tua graça sobre nossas vidas. Nos recebe de novo, Pai. Perdoa, Deus. Somos falhos. Desejamos voltar ao primeiro amor, a primeira palavra que ouvimos, o primeiro sopro que um dia foi soprado em nossas narinas como o fôlego da vida, que nessa noite possamos sentir novamente em nosso ser o sopro da vida, que o Senhor nos restaure, Pai, que o Senhor nos devolva aquilo que sempre o Senhor desejou para nós, e que um dia, pelo curso da vida, pelas vontades humanas, perdemos o
impulso da vida eterna. Mas que nessa noite possamos nos render a Ti, Pai, da mesma forma que Jonas se rendeu. Da mesma forma, Senhor, que Jonas entregou-se a Ti, Pai. Em Teu nome, Deus, pedimos que haja conversão, mudança de vida, Pai. Que possa, Deus, nessa noite, ter um novo nascimento. Porque o Senhor derrama sobre nós, nessa noite, esta condição. Em nome de Jesus, Deus, te pedimos, salva-nos para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sei que o horário nosso já passou, porque terminamos o culto às 8, mas eu vou convidar o grupo de louvor para louvar só mais um hino. E enquanto isso, eu quero avisar que lá atrás temos uma cantina que está funcionando. Você pode passar na cantina, temos algumas coisas lá. Isso é um momento de comunhão também. E queremos também dizer ao departamento infantil da nossa igreja que queremos uma reunião com todos os membros do departamento domingo que vem às 4 horas da tarde, 1 hora antes. Vocês puderem chegar, iremos conversar e acertar muitas coisas nesse departamento infantil, que é o coração da igreja, é o futuro da igreja, é o departamento infantil. Ore, igreja, por esse departamento, pois as crianças que estão em nosso meio é o futuro da palavra de Deus nesse lugar. Amém? Depois do louvor, uma oração silenciosa, a gente se despede deste momento, mas a presença de Deus, ela é constante na nossa vida. Ela só começa e continua lá no céu, quando Ele nos chamar. Amém? Deus abençoe. Ver a Ti, a adoração.
da